Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito atual, que é essa questão de consumo, né, das redes sociais, a adultização, acesso a celulares, enfim, né, por crianças e adolescentes. Oi, seja bem-vindo a mais um episódio do AlphaCast. Eu sou a professora Josi e estou hoje aqui com dois convidados muito especiais. Estou aqui com a Jordana de Paula Cunha, que é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga e tem mais de 25 anos de experiência na educação. Seja muito bem-vinda, Jordana. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Josi, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Que bom! E estamos aqui também com o Matheus Bueno, que é engenheiro ambiental, professor de geografia para o ensino médio e professor universitário também. Bem-vindo, Matheus. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui também hoje com vocês. Ótimo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito atual, que é essa questão de consumo, né, das redes sociais, a adultização, acesso a celulares, enfim, né, por crianças e adolescentes. E para começar, eu trouxe aqui um dado de uma pesquisa que eu estava vendo, que é da Comscore de 2023, finalzinho de 2023. O que acontece? Em 2023, a gente já tinha mais de 132 milhões de brasileiros conectados. Então, assim, quando vocês olham um número desse, né? Então, a gente já está em final de 2025 praticamente. Imagina que esse número só aumentou. O que é que vocês pensam em relação ao papel que a internet tem na vida das pessoas hoje? Isso das pessoas como um todo, né? Hoje a gente tem um número alarmante, né? Que acende aí várias luzes de alerta. Porque, de fato, hoje o consumo, né, da internet, das redes sociais, ele está, eu acredito que até sem controle, né? Porque esse número tão alto significa que nós não temos só adultos consumindo, né? Nós temos adultos, adolescentes, crianças, que é aí onde tem a preocupação. E que acabam que as pessoas estão tão ligadas nessas redes sociais que elas hoje estão vivendo um mundo que não existe, que é o mundo das redes sociais. Então, hoje nós temos adultos, adolescentes, jovens que buscam o tempo todo a vida que se vê nessas redes sociais, a forma de viver dessas redes sociais, que a gente sabe que não é real, né? Então, acaba que hoje nós temos aí um grande grupo de pessoas vivendo algo que não existe e buscando algo fantasioso. O que nos preocupa mais ainda, porque isso traz vários problemas, né? Emocionais, mentais, sociais, econômicos, né? Então, é um fato muito preocupante. Sim, e eu acredito que até pegando um pouco dessa ideia que a Jordana trouxe, existe aquilo que a gente consegue enxergar no número, mas existe também um número que não está apresentado. Porque, por exemplo, nós temos um pouco mais de 200 milhões de brasileiros. 132 milhões têm acesso à internet. Então, a gente está falando aí que aproximadamente 70 milhões não têm. Isso é uma parcela considerável, principalmente para os dias de hoje. A gente está falando que aí dá uns 30%, né, da população está hoje sem acesso à internet. O que, se a gente for juntar essas duas ideias, por exemplo, significa que toda a massa brasileira, ela tem como visível somente uma parcela da sociedade. Então, é só essa sociedade que tem o acesso à internet que está sendo mostrada. E eu acho que esse é o problema principal. Quando você não tem todos os lados sendo mostrados, quando você tem uma parte ou uma classe social que está desprovida, né, desse acesso à internet, além de você não levar conhecimento, além de você não levar os benefícios, você também mantém esse grupo, né, de uma forma meio que invisibilizada, né? E aí nós estamos consumindo a vida, a mídia daqueles que têm condição de mostrar. Esse que é, para mim, um dos problemas maiores. A gente só vê o lado daqueles que têm condição, né, de estar presente dentro dessa mídia. O que aumenta ainda mais, né, o problema. Exatamente, né? Porque de qualquer forma é uma questão de inclusão e exclusão, Exato. Né? E aí o que a gente tem hoje o Brasil só está perdendo para a Índia em acesso à rede social. A gente sabe que é um aspecto muito forte culturalmente para o brasileiro, né? E só no Instagram o brasileiro vai passar aí, em média, 17 horas por mês. E aí a gente dá para pensar que, se a gente for olhar para vários públicos que estão ao nosso redor, provavelmente esse número é muito maior, né? Muito mais do que 17 horas mensais. Isso aqui é só uma média.
E na visão de vocês, que são educadores que estão presentes nesse nível, né? Antes da etapa universitária. Então, vocês estão mais próximos ali desse ser humano em formação, digamos assim, nessa fase da vida, de criança e adolescente. Como é que vocês veem essa problemática de as redes sociais, ao mesmo tempo que a gente consegue ter acesso a muito conhecimento interessante, a gente consegue aprender, ao mesmo tempo a gente sabe que tem muitos problemas por trás disso. Como é que vocês enxergam isso na vivência de vocês, né? Porque vocês lidam todos os dias. Esse ano entrou em vigor a lei que proibiu o celular dentro da instituição de ensino, né? E é dentro da instituição de ensino mesmo, porque a lei prevê que os espaços coletivos também são salas de aula, porque a gente aprende desde quando a gente pisa dentro da escola, né? Então, cantina, espaço de convivência, quadras também foi visto como sala de aula e também foi proibido o uso nesses momentos, né? E foi difícil, não foi fácil, né? No começo, nós tivemos muita dificuldade, porque os alunos, eles precisavam de sentir o celular no bolso. Tinha aluno que falava assim, mas Jordana, eu não posso só deixar no meu bolso, só de saber que ele está aqui pertinho de mim, né? Eu já fico tranquilo, eu já fico calmo, né? Tem aluno que precisava visitar o celular de vez em quando, né? Então, foi um processo mesmo e a gente ainda está enfrentando esse desafio. Então, hoje a gente sabe que dentro da instituição de ensino, é muito importante, né, a tecnologia, o uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial para a aprendizagem, porque ela enriquece o processo educacional, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse dado preocupante de que o aluno ele não consegue nem ficar longe do celular, né, essa dependência. Quando a gente fala de 17 horas mensais, né, para a gente que trabalha com adolescentes, pré-adolescentes, a gente sabe que 17 horas, às vezes, é o dia, por semana. Né? Então, é um dado, assim, que preocupa. Porque, ao mesmo tempo, a gente quer que eles utilizem para aprender, a gente tem que ter a preocupação de como eles estão usando. E aí, a escola virou espaço de orientação mesmo, tanto para os alunos quanto para as famílias. Então, hoje, a escola precisa orientar e acompanhar o uso desse celular, não só pela lei, mas também para conscientização desses adolescentes, dessas crianças, de como usar, de como favorecer o uso da tecnologia, das redes sociais a seu favor, e não ao contrário. Exato. E acredito ainda que, principalmente essas crianças e adolescentes que ainda estão naquela fase de compreender o que é certo, o que é errado, e principalmente compreender a responsabilidade que ele tem, se ele tem acesso a muita informação, né, e informação que está sempre sendo alterada, né, sempre mudando. A gente tem aí os memes, as músicas que ficam uma semana e depois já passa, porque já vem outra coisa nova. Então, tudo isso afasta essa criança, esse adolescente, de entender qual que é a principal responsabilidade que ele tem durante esse processo de amadurecimento. Por exemplo, a gente tem adolescentes que chegam na escola morrendo de sono porque ficou vendo vídeo até de madrugada. E aí, é difícil de entender, né, até para ele entender que se ele não dorme bem, ele vai ter problemas durante o dia, no decorrer do dia. Ele vai ter o sono, se ele gosta de treinar, ele não vai ter toda a disposição para treinar, a energia. E aí, ele vai ficar sonolento durante o dia, aí ele vai dormir à tarde, o que significa que ele não vai fazer a tarefa, ou que ele não vai fazer alguma coisa que deveria ser importante. E aí, ele acorda tarde, não vai conseguir dormir cedo. E aí, se não está conseguindo dormir cedo, porque não uma insônia, o que você faz? Você vai mexer no celular, né? Vai mexer na internet, e aí vira aquele ciclo vicioso. Então, você, nesse primeiro momento de entendimento do amadurecimento, das consequências, das responsabilidades, né, principalmente no Instagram, onde você tem Instagram, TikTok, né, no geral, esses aplicativos que constantemente entregam informação assim, que é consumida de forma muito violenta, né, isso acaba prejudicando no próprio crescimento, né, dessa criança, desse adolescente. Então, mais do que lidar com o celular, é lidar com a necessidade que ele causa
e principalmente nessa mudança, nessa alteração de rotina, né? Que ele acaba gerando na vida aí dessas... Não só das crianças, eu falo criança, mas o adulto também faz isso. Às vezes você tá deitado na cama e aí não tá com sono, você vai mexer, vai ver um vídeo, quando você vê são 2 horas da manhã e você tem que acordar cedo no outro dia, né? Então isso aí, a gente também passa por toda essa situação. Mas eu acho que talvez aprender a lidar com isso, né, seja o problema principal. O maior desafio que eu acho que a gente tem na escola é orientação, né? Sim. Orientação do uso, dos benefícios, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje dentro da escola, até porque eles estão em fase de formação, estão na fase também, né, de testar, de desafiar, então eles também utilizam isso. Então está na hora assim mesmo de que a gente oriente. Eu acho que esse é o maior desafio nesse, é conscientizar o uso. Exato, ajudar, né? Não só as crianças e adolescentes, mas os pais, como vocês falaram, né? Porque se isso não é uma atitude, às vezes, que está no contexto familiar, é muito difícil você esperar que um ser humano, justamente em formação, já tenha toda essa consciência por si só. E aí, Jordano, você trouxe essa questão da lei, né? Então, quando a lei começa a aparecer para regulamentar alguma coisa que está, enfim, talvez saindo de controle. E nós temos agora um caso recente, que é o da Austrália, que é um processo que está em andamento lá e deve entrar em vigor, acho que no final desse ano, que é de proibição de redes sociais para menores de 16 anos. Então, lá, eles estão querendo proibir todas as redes sociais, incluindo o YouTube, que estava até tentando sair ali desse bolo de redes sociais, mas o governo australiano quer também proibir, inclusive, o YouTube. E como é que vocês veem esse papel? Porque, assim, a gente vê... Será que esse é o caminho? É você criar leis para proibir algumas coisas? Será que esse é o caminho certo nesse momento que a gente já está? Ou o caminho, de repente, perpassa justamente por talvez uma outra alternativa menos... Enfim, na forma assim de lei, né? Alguma coisa mais natural, digamos assim. É polêmico, né? É polêmico porque eu acredito que proibir sem conscientizar a gente não tem resultado. Mas, ao mesmo tempo, como está muito crítico também, como conscientizar de uma vez, né? Então, é algo polêmico. Mas eu acredito sempre na conscientização. Porque quando a gente proíbe sem conscientizar... Principalmente adolescente, né? Eles tentam burlar, eles acham um jeito de burlar, né? Então, eu acredito muito na conscientização. A lei do uso do celular mesmo, da proibição, no colégio, a gente começou com a conscientização. Então, nós estudamos a lei, nós fomos entender o que estava escrito lá, fizemos vários trabalhos, os próprios alunos foram pesquisar quais são as doenças mentais que hoje são causadas pelo uso excessivo das telas, por que essa lei surgiu, qual que é a história dessa lei para chegar até onde nós estamos. Então, nós fomos fazendo um processo de reflexão. Quem escolheu aonde ia guardar o celular foram eles, que eles escolheram deixar dentro do armário e não na caixinha lá de celular que a gente tem. Então, assim, foi um processo de construção. Então, eu acredito muito nesse caminho. Talvez, eu acredito que a gente precise das leis, sim, né? Talvez não proibir de uma vez, mas ir devagar ali cercando para que, junto com essas leis graduais, a gente vá conscientizando esses jovens, porque eu acredito que a aprendizagem e a criação de hábito, né, ela só acontece mesmo quando você tem consciência do porquê aquilo está acontecendo. Exato. Eu acho que, principalmente exatamente nessa pessoa em formação, a gente lida muito, né, com a criança e o adolescente que eles querem enfrentar, eles querem ir contra o sistema, né? Então, quando você chega de uma vez e impõe alguma coisa, eles vão achar uma forma de burlar isso, às vezes só para burlar, às vezes só para ir contra, né? Então, assim, essa chegada abrupta assim, da lei, né, exatamente, sem a questão da conscientização, ela acaba ficando como se fosse uma coisa mitigadora. Então, eu quero solucionar uma coisa de agora, e não uma coisa que é uma consequência ou uma coisa, né, que vai perpassando aí por toda a sociedade. Então, eu vou proibir agora, mas qual que é a eficiência disso? Né? Qual que é a eficiência dessa lei? Eu não consigo, por exemplo, falsificar um e-mail para falar que eu tenho mais de 18 anos. Ou eu não consigo, por exemplo, se meu pai criar
um Instagram para mim e eu usar, se minha mãe criar um Instagram para mim e eu usar. Então, existem formas, né, de se contornar, né, essas leis. Então, a pessoa que ela quer usar ali a rede social, ela vai achar uma forma. Então, não é só sobre fazer a lei, é sobre criar formas de conscientização e aí há leis menos agressivas, né, que vão juntamente com essa conscientização construindo um caminho, né, para redução, né, dessas pessoas dentro desse consumo em massa, né? Mas exatamente assim, essa ideia da lei como, né, como a única ferramenta de controle, eu acho até meio preocupante, né, dentro dessa questão social. E a conscientização, ela tem que acontecer desde a primeira infância. Sim. A conscientização é da família, é da sociedade, é da comunidade, né? É da criança. Então, isso precisa ser construído desde quando a criança está inserida no meio social, né? Se a gente consegue fazer uma conscientização das famílias, né? Da comunidade e da criança desde pequena, a gente não vai precisar chegar aí, né? Então, eu acredito que hoje a gente está precisando de buscar, para além de criar uma lei, a gente está precisando de buscar como trabalhar isso com as famílias e com as crianças e com a comunidade, essa conscientização desde que a criança é inserida mesmo no meio social. Quanto mais cedo, né, mais simples se torna o processo, apesar de que sempre é muito complexo, né? E, Matheus, você trouxe uma questão que eu acho que é muito interessante, nem estava aqui na minha pauta principal, mas que é essa questão, o pai pode ir lá e abrir uma conta na rede social para a criança ou para o adolescente, seja lá o que for. E a gente tem uma outra discussão que é em torno do que eles chamam de sharenting, né? Que seria o parenting, que fica, na verdade, compartilhando demais as coisas. Na verdade, hoje tem muitas crianças que antes delas nascerem, elas já têm um Instagram próprio, onde tudo é compartilhado. Até que chega o momento justamente de ela talvez ter um pouco mais de noção das coisas, conseguir utilizar ali. E ela já fica com aquele histórico todo armazenado para ela ali, que foi construído pelos pais. Então, ela já é super exposta nas redes desde cedo e pelos pais. Então, isso é uma coisa bastante complexa, né? E aí, como é que vocês veem esse contexto desse sharenting nessa ideia do que a gente está vendo agora, uma discussão mais recente sobre esse processo de adultização, né? No vídeo que ficou, né, famoso, que viralizou aí do Felca sobre essa questão, ele cita, inclusive, alguns casos em que os pais eram bastante responsáveis. Na verdade, em boa parte dos casos, os pais eram muito responsáveis pela exposição dos filhos. E aí, como é que fica essa questão? Porque, enfim, a família, os pais, quem deve proteger mais a criança do que essas pessoas, né? E aí, quando isso acontece, enfim, que saída que a gente tem? Assim, eu acho que tem duas grandes posições, né, nessa discussão, que a primeira, a gente pode pegar, por exemplo, a Melody, né, de um tempo atrás, né, que a Melody, ela era o pai que fazia toda essa carreira, né, então ela, se eu não me engano, desde os 8 ou 9 anos, ela já estava aí como uma cantora de funk, né, e aí ela foi criando essa percepção de mulher, né, muito cedo. Então, desde aí os 10, 11 anos, né, inclusive existe uma piada que a Melody, né, ela estava com 15 anos a 15 anos. Porque ela, desde os 10 anos de idade, ela já parecia uma mulher formada, né? Formada, assim, maior de idade. Então, as pessoas, elas pararam de enxergar ela como criança e passaram a enxergar ela como mulher, né? E aí, isso gera um problema até na questão de identidade. Identidade dela, né? E da identidade, como que nós percebemos ela. E isso é uma criação do pai. O pai criou isso. E aí, a partir do segundo ponto, às vezes pode até ser uma coisa assim, inconsciente, de certa forma. Mas quando o pai cria o pai e a mãe criam esse Instagram para fazer o sharing, né? Ele gera uma exposição e, de certa forma, uma necessidade de produção de conteúdo. E aí,
a criança tá lá, ela começa, né, igual a Josi falou, começa a crescer, ter mais autonomia, mas ela vai sempre estar presa a essa necessidade de validação. Então, ela sempre vai estar criando alguma coisa, postando alguma coisa, exatamente para poder gerar conteúdo, para gerar like, essas coisas. E eu vejo até um pouco de reflexo, porque, por exemplo, às vezes no Instagram, crianças, alunos, né, alunas principalmente, crianças aí, que postam fotos seminuas, né, de biquíni, e não é biquíni assim como se eu estivesse me divertindo na piscina, é biquíni em poses, né, que são apelativas, né, se for usar uma palavra assim, são apelativas, e às vezes a própria mãe ou pai tá junto na foto. Então, assim, existe uma permissão, né? Então, não é só sobre o controle de não pode usar o celular à noite, é sobre, às vezes, entender qual que é a consequência, né, dessa exposição dentro, na verdade, no meio como um todo, porque ali na internet não é só o seguidor que está vendo, pode ser uma pessoa aleatória do outro lado do mundo que está vendo aquela foto, né? Então, assim, essa exposição ela não deve ser só controlada, né? Então, a conscientização ela vem também do pai que deixa postar, ou o pai que está junto ali não percebe o quanto que isso pode ferir, né? Pode machucar, não só a autoestima, mas o próprio crescimento, a própria valorização, né? A necessidade de sempre estar precisando de like, e aí para receber o like você tem que postar fotos apelativas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Essa necessidade ela acaba distorcendo um pouco o nosso conceito, né? De certo ou errado, ou daquilo que é necessário. E é bem complexo, né? Porque igual você falou, né, Josi? O pai e a mãe são as pessoas que mais querem bem ao filho. E às vezes extrapola, né, nesse querer bem. Alguns fazem mesmo intencional, mas muitos não. Mas o impacto emocional que essa criança vai ter é gigante, né? Porque ela vai crescer sem ser ela mesma, né? Igual o Matheus disse, que é sem se conhecer, sem saber qual que é a sua identidade, sem ter construído a sua identidade, porque a identidade ela é construída ao longo da nossa vida, né? Ela vai ter um caminho já traçado. Quando ela não quer mais aquele caminho, mas ela já tem um histórico, então ela já foi colocada naquele caminho. E isso vai trazer consequências emocionais gigantescas para a vida dessa pessoa, né? Então, o sharing é muito perigoso, porque ele pode trazer, né, uma recompensa financeira, talvez uma recompensa emocional para os pais, né, de supervalorização do filho, mas para a criança tem uma consequência emocional muito grande. E as redes sociais, se a gente for bem pensar, o princípio delas é a criação de bolhas, né? Então, a gente acaba ficando muito próximo dos iguais. E vocês que lidam mais próximos da sala de aula ali, justamente, né? Ensino médio, principalmente, onde você está mais em contato com essas pessoas que estão numa fase da vida muito importante para a definição da identidade, para entender um pouco mais quem elas são. Como é que vocês veem isso? Porque a rede social acaba trazendo pra gente sempre mais do mesmo, porque é o princípio do algoritmo, né? Ele vai olhar o que a gente gosta, enfim, e ele não coloca a gente em confronto com aquilo que talvez nos incomoda, com a diferença. Então, a gente acaba criando justamente essas bolhas. Como é que em sala de aula vocês conseguem perceber o impacto disso? E como é que vocês conseguem trabalhar, de repente, para tentar, de alguma maneira, estourando essas bolhas? Eu acho que o impacto disso está visível o tempo todo para a gente que está na educação, principalmente trabalhando com adolescentes, né? Porque os adolescentes hoje, em sua maioria, eles estão sem identidade. Eles estão em busca constante de identidade. No entanto, que eles vão até, né, mudando até o jeito de vestir, né? Assim, muito rápido, né? Hoje é natural do adolescente tentar se pertencer a um grupo, né? Mas quando ele se identifica naquele grupo, ele permanece. Hoje a gente não tem nem a permanência nos grupos, né? Porque eles estão realmente em busca dessa identidade. Então, eles buscam essa identidade o tempo todo. Eles buscam essa identidade junto com a família, junto com os amigos e junto com nós,
né, conosco na escola, dentro de sala de aula. Então, é muito preocupante porque a gente vê que cada vez mais eles não têm responsabilidade, eles estão com uma dificuldade da autorresponsabilidade, eles buscam o comportamento deles se justificar no outro o tempo todo, e a gente vê que eles estão perdidos mesmo, buscando ajuda, gritando por ajuda. E é tão interessante que a escola acaba sendo um ambiente seguro para esses alunos. E os professores também. Então, na escola, a gente tem muito pedido de ajuda. Dentro do colégio, a gente tem pedido de ajuda o tempo todo desses adolescentes que estão em busca mesmo da sua identidade. Então, eles acabam pedindo ajuda, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente através do comportamento, né? Chamando atenção, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa, mas estão ali pedindo ajuda pelo comportamento. E é a hora que o colégio, a escola, os educadores, os professores, né, precisam estar muito atentos com uma escuta ativa, não para o que está sendo dito, mas justamente para o que não está sendo dito, né? Então, é a hora que a gente tem que estar muito atenta aos comportamentos, né? A como o aluno está ali envolvido nos processos para que a gente possa ajudá-lo. Então, a gente tem que ter essa escutativa, um olhar muito atento, a sensibilidade também de entender, de perceber, né? Sem julgamento, porque a gente não está ali para ajudar, a gente está ali para julgar, a gente está ali para estender a mão, né? Então, trazer projetos que trabalhem as habilidades socioemocionais, projetos onde eles possam se colocar, trazer um espaço de fala dentro do colégio, né? E um espaço onde eles podem ser eles mesmos ajuda muito. E isso acontece dentro da aula do professor, dentro dos projetos que os professores trazem dentro do colégio. Então, a escola precisa ser um espaço de aprendizagem, mas também precisa ser um espaço de fala, de escuta, de acolhimento. Eu acho que esse é o principal, né, Matheus? O acolhimento. E o Matheus pode falar muito bem sobre isso, né? Porque ele vive ali o dia a dia dos alunos dentro da sala de aula e ele é um professor que é requisitado muito pelos alunos para esse socorro, para essa busca de identidade, sabe? Quando a gente faz a comparação, né, a rede social, ela acaba sendo aquilo que o aluno busca como reflexo, né? Eu acho que o maior problema é esse, que eles criam comparativos, né, o tempo todo. E aí, acho que além de criar uma bolha daquilo que eu gosto, eu crio uma bolha daquilo que eu quero ser. E aí eu fico vendo a pessoa com aquele corpo que eu quero, com o relacionamento que eu quero, com a casa que eu quero. E às vezes eu fico até frustrado por não conseguir exatamente aquilo, né? Às vezes eu não conheço a realidade toda, a realidade, obviamente, da outra pessoa é muito diferente da minha, cada um tem a sua, né? E aí, às vezes, eu fico frustrado por não ser, por não ter, por não pertencer à vida ou à realidade daquela pessoa com a qual eu estou me comparando. E eu acho que o ambiente da escola, ele acaba, de certa forma, por abrir um pouco a visão, né, desses alunos, porque lá existem pessoas das mais diferentes bolhas, dos mais diferentes tipos de pensar, agir, falar, né, dos gostos diferentes. Então, eles aprendem a conviver. Então, por exemplo, um fenômeno que aconteceu logo depois da lei, né, de privação do celular nas escolas, e eu vi isso acontecer em todos os ambientes escolares que eu trabalho, onde o adolescente, ele se tornou criança. Ele se tornou criança porque, como ele não tinha o celular, ele era obrigado a conviver com os outros. Ele era obrigado a conversar com o outro, ele era obrigado a fazer alguma coisa com o outro. Então, eu via a pré-adolescente, assim, adolescente já, né, 17 anos, dando birra, igual uma criança dos pequenininhos. Um adolescente brincando de jogar papel no outro, brincando de fazer tatuagem no outro. Coisa assim, que na minha época de escola era normal, né? Não assim, não tô falando a ponto de atrapalhar a aula, mas era normal, né? A gente, por exemplo, acontecia alguma coisa, passar recadinho pros outros,
né? A acontecer alguma coisa assim, passar o recadinho, ou então, sabe, faria aquelas brincadeiras de origami de papel. Então eu vi adolescentes assim, de 18 anos, 17, 18 anos, tendo essas atitudes que nós consideraríamos como atitudes de crianças. Por quê? Porque agora eles estão reaprendendo a viver dentro do ambiente escolar. E aí, com isso, eles estão reaprendendo a viver, né, dentro da sociedade, de entender que o outro é diferente. Porque se eu uso a rede social como reflexo, obviamente, aquilo só vai me mostrar o que eu gosto. Uhum. E aí, eu não vou aprender a lidar com o outro, não vou aprender a lidar com a diferença. Eu vou aprender a lidar com o igual. E a gente sabe que no mundo, né, pra gente achar o igual, é muito difícil. Por isso que as pessoas, elas se aproximam tanto, né? Mas no mundo real, as cores são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, a escola, né, quando a gente fala sobre acolher, não é só acolher de falar, olha, vem aqui que eu tenho um grupo para você. É acolher sobre falar, olha, vem aqui que eu posso te ajudar a ser inserido. Eu posso te ajudar a entender o mundo que você vive e te ajudar a estar presente, ainda que não seja a sua zona de conforto, né? Então, pelo menos no meu pensamento, acolher é isso. Uhum. Acolher é saber tirar a pessoa da zona de conforto dela e trazer para perto de você ou do grupo, né? Não é sobre manter a pessoa fechadinha lá e segura, calma e deixar ela ali dentro, onde ela vai acabar sendo uma mente fechada, né? Uhum. E tem assim, como vocês lidam em sala de aula, acredito que vocês vão vendo coisas que se repetem, padrões, e até coisas que também às vezes destoam um pouco do que costuma ser. O que vocês consideram como sinais de alerta, digamos assim, que devem ficar de alerta para os pais, devem ficar de alerta até para o próprio indivíduo? Então, às vezes, mesmo o adolescente não tendo aquela maturidade toda, mas às vezes ele também já pode, de repente, tem alguém aqui nos assistindo, nos ouvindo, já consegue falar, opa, peraí, deixa eu começar a repensar o meu comportamento, porque, de repente, eu estou passando um pouco do limite. O que vocês consideram sinais de alerta nesse contexto de utilização de redes sociais, essa exposição excessiva, enfim? Eu acho que o primeiro ponto de alerta é a mudança de comportamento, né? O filho teve um comportamento sempre e aí, de repente, muda. Na adolescência, é natural o adolescente mudar o comportamento, mas não mudar a essência do comportamento, entende? Então, acho que a primeira coisa é ficar em alerta à mudança de comportamento, né? A segunda questão de alerta é a questão de querer ficar muito sozinho. O adolescente, ele quer ficar sozinho, ele quer o tempo dele, mas isso tem que ter um limite, né? Isso não pode ser o tempo inteiro, né? Começar a se esconder, não querer participar das atividades em família, estar junto com as pessoas que gostam, dos amigos, inclusive, né? Começar a ficar mais recluso é um sinal de alerta também. Então, essa introspecção, ela faz parte da adolescência, mas em excesso, não. Então, eu acho que isso é muito confundido, porque as pessoas falam, não, o meu filho não sai do quarto. Claro, adolescente, meu filho tá um verdadeiro adolescente, não quer se relacionar com ninguém. Então, realmente, aumenta, mas não aumenta a ponto de não conviver. Então, quando a gente tem uma não convivência, né, uma introspecção e uma mudança de comportamento, são sinais de alerta. Quando a gente está muito próximo, né, porque às vezes a gente fica aí há 3, 4 anos, né, acompanhando literalmente o desenvolvimento da criança, a gente acaba percebendo, né, essas nuances aí dentro do comportamento. Porque realmente, por exemplo, se eu for pegar do 6º para o 9º ano, já é uma diferença gigantesca. Porque a criança está ali com 12, 13 anos no 6º e está com 15 no 9º. E é um momento assim onde ela está, quando eu falo se descobrindo, dentro da ideia de entender os seus gostos, né? Aquilo que ela, né, que ela entende como certo ou errado. E dentro dessa ideia, né, igual a Jordana falou, ele muda, só que algumas coisas ele vai continuar, alguns comportamentos ele tem desde o início. E aí, quando você vê que esses comportamentos eles estão sendo alterados, né,
acaba ficando perceptível que tem alguma coisa acontecendo. Porque, assim, é muito difícil você pode até mudar de opinião, mas você mudar as suas características da noite pro dia, isso é um sinal, né, de que alguma coisa tá acontecendo. Ou até o próprio comportamento diário. Igual, às vezes eu chego em sala e é uma pessoa que sempre tá lá em pé, dessa vez tá sentada. Aí eu já fico. Aí, ou então a pessoa que tá sempre conversa comigo, num dia que eu falei, não conversou. Já teve caso assim de um aluno meu que sempre me torrava a paciência. Um dia que eu cheguei, fiz uma pergunta, ele não me respondeu. Aí eu falei, tem coisa errada. Na hora eu falei, fui perguntar o que era, aí ele, não, tô bravo com você. Eu falei, por quê? Porque você foi na coordenação falar isso de mim. Eu falei, não fui. Aí ele, não foi você, não? Não. Aí ele voltou a torrar minha paciência, acho que 1 minuto depois. Então, sabe, é muito fácil, tecnicamente assim, é fácil perceber, né, quando você tá ali no meio. Então, às vezes, até quando eu chego na sala e tá um silêncio, eu já falo, gente, o que tá acontecendo? Vai ter uma pegadinha, né? Eu vou sentar e vai ter alguma coisa na cadeira, porque a sala nunca ficou assim. Então, assim, a gente começa a perceber. Mas eu acho que tem uma situação que é ainda mais agravante, que é aquele aluno ou aquela aluna que tem um comportamento na escola e o outro em casa. Que aí quando você leva para casa, por exemplo, aí fala assim, não, nossa, nunca fez isso aqui. Ou o contrário também, né? O contrário também acontece. E aí existe uma necessidade, não só, eu acredito, a necessidade do acompanhamento em ambas, né, localidades. Então, é entender o que se passa em casa, mas a família também entender o que se passa na escola. Né? Então, ao invés de desacreditar, falar, não, mas aqui em casa não é assim, é tentar entender. Então, por quê? Por que existem 2 comportamentos? Né? E aí, a gente acaba, né, percebendo um pouco, né, dessas questões, né, a partir dessas coisinhas de comportamento, né? Sim. E a mudança de comportamento não é só para introspecção. Tem adolescente que é ao contrário. Quando ele está precisando de ajuda, ele fica mais agitado, ele fica mais ativo, mais impulsivo, né? Esses dias eu estava conversando com uma mãe que ela falou, mas meu filho até o 9º ano, ele só tirava nota boa, ele era muito elogiado, agora tá me dando trabalho. Aí a gente já acende uma luz. O que mudou, né? O que tá acontecendo? Por que ele tá precisando de ser visto pelos colegas, por todo dentro da escola, né? Então, a gente precisa estar alerta nessa mudança mesmo de comportamento, tanto para introspecção, quanto também para a questão externa, de mais agitação, né? Então, essa mudança de comportamento, ela é muito necessária, a gente ficar atento. E o que se destaca, acho que de tudo que vocês falaram, é a importância de ter atenção, né? Quem está ao redor precisa ter atenção em relação às pessoas, a prestar atenção mesmo, a gastar tempo, né? Se preocupando e sendo atento com o que está acontecendo. E aí, para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês dessem um conselho, uma orientação prática que vocês veem. Pode ser, inclusive, voltado para as próprias famílias ou para os próprios adolescentes, em relação a isso, em relação a consumo de redes sociais, a esse problema da adultização, essa problemática. Qual conselho ou dica prática vocês dariam ou para os adolescentes ou para as famílias, ou para os dois? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o adolescente, assim como a criança, ele precisa ser acompanhado, né? De forma diferente, né? Então, uma das dicas que eu dou muito para as famílias é: primeiro, escute o que seu filho não te diz, que eu acho que é o mais importante, né? Segundo, acompanhe. Seja a luz, né? Eu falo muito para os pais assim, o adolescente, ele entra num túnel escuro, porque é uma novidade, ele vai querer viver esse desconhecido. E tá certo, tem que viver mesmo. O adolescente que não vive o desconhecido, ele vai ter problemas lá na vida adulta, né? Mas ele entra nesse túnel escuro e vai vivendo de tudo ali. Mas o pai e a mãe precisa ser aquela luz que atravessa e que mostra para ele a saída. Então, seja essa luz que, mesmo em momentos difíceis, ele pode saber que vocês orientam aonde que está o lugar seguro e de saída. E acolham.
ouçam. Eu falo a gente, porque eu tenho 3, né? E aí eu já vivi isso muito em 2, vai chegar o terceiro que vai chegar lá, né? A gente, mãe, pai, a gente tem mania de achar que a gente sabe tudo, porque a gente é muito experiente, e a gente nem dá oportunidade de ouvir. O adolescente, ele precisa de diálogo. Não que a gente vai permitir, mas ele precisa ser ouvido, ele precisa de conversa, porque ele já está em condições cognitivas, emocionais, de compreender o que é certo, o que é errado, e o que pode, o que não pode. Mas isso precisa ser conversado, precisa ser explicado. Você não pode, por que que você não pode? Por que que você ir nesse lugar foge aos nossos valores das nossas famílias? Por que que a nossa família não deixa você em tal lugar? Isso precisa ser conversado. A gente tem mania de falar, não vai, por que não? Porque não vai, você não é todo mundo, não é assim? Só que o adolescente, ele precisa desse espaço de diálogo até para ele sentir que você é a luz que mostra a saída do túnel. Né? Então, eu falo, escute o que o seu filho não te disse, seja a luz que orienta, né? E dialogue. É fácil, gente? De jeito nenhum, né? É um exercício diário, mas é necessário. E a Jordana fez o recado pros pais, né? Eu vou fazer pros alunos, né? Pros adolescentes, que é algo que eu também tento conversar bastante com eles. E até trazendo um pouquinho, assim, de contextualização, né? Principalmente no ensino médio, onde a gente trabalha muito, principalmente terceira série, trabalha Enem, né? Essa nova fase aí, onde eles vão para um futuro desconhecido, né? Vão sair do colégio, onde todo mundo passa a mão na cabeça e vai para fora e vai ter que se virar, né? Aprender a se virar. Eu falo para eles, olha, gente, já passou a época que o vestibular, que o Enem era conceito. Hoje é tudo sobre consequência. E aí, então, vocês precisam pegar tudo isso que vocês estão aprendendo e saber lidar, e saber entender qual que é a consequência que isso traz para a sociedade, principalmente na parte de humanas, né? E aí eu sempre trago essa reflexão para eles, que é sobre consequência. Sobre entender a consequência dos atos, sobre entender a consequência daquilo que você é, daquilo que você quer, né? E aí, quando a gente liga isso, né? Foi aquilo que eu falei, que a gente estava discutindo agorinha, quando o outro é o espelho, né? Às vezes, a gente fica tão preso nessa necessidade de ser igual, necessidade de obter alguma coisa, que a gente acaba esquecendo sobre tudo aquilo que a pessoa teve que fazer, né? Tudo aquilo que a pessoa teve que lutar para poder chegar naquele ponto. E, às vezes, a pessoa, ela, por exemplo, ela trabalhou 30 anos para poder chegar naquele ponto. Eu, né, que acabei de começar na carreira, eu não vou ter aquilo ali. Por quê? Porque eu ainda não construí, eu preciso construir. Então, aquilo que ele está tendo é uma consequência de todos esses anos de luta, de todos esses atos, né, que ele vem executando. Então, eu preciso entender sobre consequência, a consequência do outro, a consequência que eu tenho, né, principalmente a consequência que eu tenho na vida do outro. Então, tudo aquilo que eu vou ter no futuro são consequências das ações que eu tenho agora. Então, a partir do momento que eu começo a internalizar isso, né, ainda mais que a gente vive hoje num mundo que é mais imediatista, eu preciso da resposta agora, né, eu preciso do resultado agora, não quero criar nada para daqui 3 anos, eu preciso disso agora, né, as consequências, elas não são tão imediatas. Na maioria das vezes, as consequências são a longo prazo. E se a gente não parar e começar a observar isso e pensar, eu não preciso fazer planos para daqui 10 anos, mas eu preciso saber se a minha ação de agora, né, como que ela vai me afetar, como que ela vai afetar o eu de 10 anos para frente. Ainda que eu não saiba onde eu esteja, eu preciso saber como que a minha ação de agora, né, vai afetar a pessoa lá de 10 anos para frente. Né? Então, eu acho que minha dica é essa, né? A começar a aprender, né, a ter essa prática de tentar entender as consequências. Consequências do que eu quero, do que eu faço, do que o outro faz. Autorresponsabilidade, Exato. né?
Olha só, gente, que conversa boa, né? Um tema polêmico, difícil, mas a conversa fluiu muito bem. Quero agradecer aqui, Jordana, Matheus, pela disponibilidade de estarem aqui. E quero agradecer você que ficou aqui até o final assistindo ao AlphaCast. Convido você a nos acompanhar e acompanhar com a gente os nossos próximos episódios, nossas próximas conversas. Tem algum tema que você quer que a gente debata aqui? Tem alguma sugestão de convidado? Conversa com a gente que a gente traz aqui para a mesa do AlphaCast. É isso, pessoal. Um prazer estar com vocês. Até mais.